Isso não é um arranha-céu. Não é uma usina nuclear. É um monstro de aço de 14 mil toneladas. E ele anda. Sinta o peso do metal. Operada por apenas 5 pessoas, essa aberração da engenharia está na Alemanha agora, devorando a crosta terrestre. Ela faz em um único dia o que um exército inteiro de 40 mil trabalhadores, suando sangue, levaria para tentar fazer. Hoje, você vai ficar frente a frente com as 6 máquinas colossais que parecem ter saído de um filme apocalíptico. Mas são assustadoramente reais. Elas operam todos os dias, simplesmente porque o mundo ficou pequeno demais. E preste muita atenção, não saia daqui. Porque a máquina número 6 dessa lista, o Crawler Transporter, gasta muito mais combustível para conseguir se arrastar por um único quilômetro do que o seu carro vai gastar na sua vida inteira. Mas antes, o seu cérebro precisa entender uma coisa. O ser humano simplesmente não foi programado para processar o que é verdadeiramente colossal. Mas quando a escala ultrapassa qualquer limite lógico, a mente humana entra em colapso. Quando você olha para essas estruturas pela primeira vez, o seu cérebro tenta te convencer de que é apenas um cenário gigantesco e imóvel. Leva alguns segundos angustiantes para você finalmente aceitar que aquilo se move e que existe gente operando lá de dentro. Existem veios de minérios valiosos soterrados sob milhões de toneladas de rocha pura. Foguetes espaciais imensos que precisam ser carregados milímetro por milímetro sem tombar. E cargas que esmagariam dezenas de caminhões normais de uma só vez. Cada gigante que você vai ver agora é a resposta agressiva da nossa engenharia para problemas que pareciam absolutamente impossíveis de serem resolvidos de forma pequena. Hoje, o Queremos Saber vai te levar a uma jornada insana para conhecer as máquinas mais colossais da história da engenharia. Prepare-se para ter a sua noção de escala destruída. Vamos a número 1. Bagger 293. A primeira máquina da lista tem um nome que parece simples. Bagger 293. Mas, quando você vê os dados, o nome passa a soar diferente. 96 metros de altura. Para você ter uma referência, o Cristo Redentor tem 38 metros, incluindo o pedestal. A Bagger 293 é mais do que o dobro do Cristo, do chão até o topo da estrutura. 225 metros de comprimento. Isso é mais do que 2 campos de futebol colocados em fila. 14.200 toneladas de peso, equivalente ao peso de quase 100 mil carros populares. E ela anda. Devagar, sim, mas anda. Ela foi construída pela empresa alemã Takraf e opera em uma mina de lignito chamada Hambach, na Alemanha. Lignito é um tipo de carvão mais bruto, que fica enterrado embaixo de camadas enormes de terra e rocha. O trabalho da Bagger 293 é remover tudo isso para expor o carvão abaixo. E aí vem o número mais absurdo da lista. Ela consegue mover até 240 mil metros cúbicos de material por dia. Pensa assim. 1 metro cúbico de terra pesa, em média, 1,5 toneladas. Então, estamos falando de uma máquina que move, em um único dia, o equivalente ao material de aproximadamente 96 piscinas olímpicas cheias de terra. E sabe quantas pessoas são necessárias para operar ela durante todo esse processo? 5. 5 pessoas. Para controlar uma máquina com 96 metros de altura, que redesenha a paisagem em tempo real. A roda de caçambas, a parte que escava de fato, tem 21,3 metros de diâmetro e carrega 18 caçambas. Cada caçamba aguenta mais de 15 metros cúbicos de material por vez. A roda gira, despeja o material numa correia transportadora interna e a correia leva tudo para fora da máquina. É um processo contínuo, sem parar. Um detalhe que pouquíssimas pessoas sabem. A Bagger 293 foi construída diretamente no local de operação. Ela não foi transportada até a mina. Ela foi montada ali, peça por peça. O processo levou entre 18 meses e 3 anos. E quando precisou se deslocar pela primeira vez dentro da própria mina, ela caminhou na velocidade máxima de 0,6 km por hora. Não foi um problema. Ela não foi feita para velocidade,
Foi feita para capacidade. E ela tem um recorde Guinness oficial. Maior veículo terrestre já construído, dividido com a sua máquina irmã, a Bagger 288. Mas, se a Bagger 293 é a maior escavadeira, o que acontece com o material que ela remove? Precisa de algo para transportar isso. E é aí que entra a segunda máquina dessa lista. E ela também tem um recorde Guinness. Belase 75.710. Se a Bagger 293 representa a extração em escala extrema, a próxima máquina representa o transporte nessa mesma escala. O Belase 75.710 é fabricado na Bielorrússia e ele tem um único propósito: carregar o que nenhum outro caminhão consegue. Capacidade de carga: 450 toneladas. 300 carros populares, em uma única viagem. As dimensões ajudam a entender o que isso significa. 20,6 metros de comprimento, 9,87 metros de largura, 8,16 metros de altura. Peso em vazio, 360 toneladas. Com carga máxima, o conjunto ultrapassa 810 toneladas. Ele tem 2 motores diesel de 16 cilindros cada, fabricados pela MTU, com 2.300 cavalos de potência por motor. Juntos, eles entregam 4.600 cavalos. Não para andar rápido, para arrastar 810 toneladas no ambiente mais brutal que existe, o interior de uma mina a céu aberto. Mas o dado que mais impressiona nessa máquina não é o peso nem a potência. É o custo dos pneus. O Belase 75.710 usa 8 pneus gigantes, fabricados pela Michelin, com mais de 4 metros de altura cada. Cada pneu precisa aguentar mais de 100 toneladas de carga. E o custo de um único pneu chega a dezenas de milhares de dólares, com duração de apenas alguns meses em operação contínua. E tem outro número que deixa as pessoas sem resposta. O Belase 75.710 consome mais de 470 litros de diesel por hora e carrega no tanque 1.300 litros de combustível, o que significa que em operação intensa, um único abastecimento dura menos de 3 horas. Mas, dentro de uma lógica industrial de mineração, isso faz sentido perfeito, porque cada viagem carrega o equivalente ao que 3 caminhões convencionais levariam juntos. Menos viagens, menos operadores. Menos tempo, mais eficiência. Em 2014, o Belase 75.710 estabeleceu um recorde. Transportou uma carga de 503 toneladas em um único trajeto. Esse número foi certificado pelo Guinness Book como a maior carga já transportada por um veículo com rodas na história. Mas tem uma máquina nessa lista que não escava e não transporta. Ela levanta. E o que ela consegue levantar é tão absurdo que vai ficar na sua cabeça depois desse vídeo. Isso é o Liebherr LR13000 e a gente chega nele em alguns minutos. Liebherr LR13000, chegamos no guindaste. Mas isso aqui não é um guindaste comum. O Liebherr LR13000 é o guindaste de esteiras mais poderoso já construído no mundo. Ele saiu da fábrica da Liebherr na Alemanha em 2012 e desde então opera em projetos que seriam impossíveis sem ele. Capacidade máxima de içamento: 3.000 toneladas. 3.000 toneladas. Levantadas do chão com segurança e precisão. Para entender o que isso significa, uma baleia azul adulta pesa cerca de 150 toneladas. O LR13000 consegue levantar o equivalente a 20 baleias azuis simultaneamente. Mas o número mais impressionante não é a capacidade, é a altura.
Na configuração máxima, com a lança principal de 120 metros e o jibe auxiliar de 126 metros, o sistema atinge uma altura total de 248 metros. Isso é mais alto do que o edifício Mirante do Vale, o prédio mais alto do Brasil. Ele foi usado para içar colunas industriais de refinaria que pesam até 1.500 toneladas e medem 100 metros de comprimento. São peças que chegam deitadas no canteiro e precisam ser erguidas na vertical e encaixadas com precisão milimétrica. A engenharia por trás do Ele R13000 vai além da força bruta. O que torna essa máquina tão avançada é que ela consegue operar sem o contrapeso traseiro em situações de içamento menor. Isso é algo que máquinas de porte similar simplesmente não conseguem fazer. A solução foi um anel de giro desenvolvido internamente pela Liebherr, capaz de absorver forças que normalmente exigiriam toneladas de contrapeso adicional. Outro detalhe que impressiona: apesar do tamanho, os componentes do Ele R13000 foram projetados para caber em contêineres padrão de 20 pés. Isso permite que a máquina seja transportada de um continente para outro e montada em qualquer canteiro do mundo. Força controlada. Esse é o conceito do Ele R13000. E é o que separa um guindaste de uma máquina realmente excepcional. Mas a próxima máquina opera em um ambiente que você não consegue ver. Ela trabalha em silêncio, embaixo da terra, abrindo caminho onde nenhuma luz chega. E o tamanho dela vai te surpreender. Komatsu D575. Agora vamos para uma máquina que tem uma função diferente das anteriores. Ela não extrai, não transporta, ela vence o terreno. O Komatsu D575, A-3. Esse D é chamado pelo fabricante de Super Dozer. E quando você vê os dados, entende por quê. Peso operacional: 152.600 kg, mais de 152 toneladas. Altura: 4,88 metros. Comprimento: 11,71 metros. Motor de 1.150 cavalos de potência. A lâmina frontal, a parte que empurra o material, tem 7,4 metros de largura e consegue mover 69 metros cúbicos de material em uma única passagem. Para ter uma noção, 1 metro cúbico de terra equivale a aproximadamente 720 carrolas de pedreiro. O Komatsu faz isso em um único movimento. Ele foi criado para ambientes onde o solo não é um obstáculo leve. É rocha, é material compactado, é terreno que precisa ser forçado a ceder. A operação principal desse bulldozer foi em minas de carvão nos Estados Unidos, especialmente em West Virginia e em Minas, na Austrália. Em alguns locais, uma única máquina substituiu o trabalho de equipes inteiras de equipamentos menores. Detalhe curioso: como a máquina é grande demais para ser transportada por estrada, ela chega ao canteiro de obras desmontada e é remontada diretamente no local de operação, assim como a Bagger 293. Mas as próximas 3 máquinas mudam completamente o cenário. A gente sai das minas e vai para um universo diferente: içamento pesado, perfuração subterrânea e transporte espacial. E o número que vem aí vai ser difícil de acreditar. F-60, Conveyor Bridge. Agora entra a máquina que mais confunde o cérebro quando você vê pela primeira vez. A F-60, Conveyor Bridge, não parece uma máquina, parece uma cidade em movimento. Com 502 metros de comprimento, mais de 500 metros, ela é a maior máquina móvel terrestre do mundo em comprimento. Mais longa do que a Bagger 293. Mais longa do que 5 campos de futebol colocados um atrás do outro.
A F-60 foi construída na antiga Alemanha Oriental para operar em minas de lignito. Ela funciona como uma ponte transportadora gigantesca. Conecta o ponto de escavação ao ponto de descarte, movendo o material de forma contínua, sem caminhões, sem interrupção. 5 unidades foram construídas. Algumas ainda estão em operação. Uma delas foi transformada em atração turística industrial e recebe visitantes que caminham sobre sua estrutura a dezenas de metros de altura. Uma das experiências de turismo industrial mais incomuns do mundo. O impacto visual dela é tão forte que quando as pessoas veem pela primeira vez, a reação mais comum é perguntar: "Isso é real?" É, e ela anda. Mas a última máquina dessa lista é a que tem o dado mais absurdo de todas. E esse dado tem tudo a ver com foguetes, com a Lua, e com um consumo de combustível que parece impossível. Não fecha o vídeo. Crawler Transporter. A última máquina dessa lista não foi construída para uma mina, não foi construída para uma obra. Foi construída para levar foguetes até a plataforma de lançamento. E ela faz isso desde 1965. O Crawler Transporter da NASA é um veículo de esteiras que opera no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Existem 2, chamados informalmente de CT-1 e CT-2. Eles são usados desde o programa Apollo. Passaram pelo programa do ônibus espacial e hoje transportam o SLS, o foguete do programa Artemis, que está levando o ser humano de volta à Lua. Dimensões: 40 metros de comprimento por 35 metros de largura. A plataforma de cima é plana e quadrada, do tamanho de um campo de beisebol. Peso sem carga: 2.700 toneladas. Com o foguete e a plataforma de lançamento, até 8.200 toneladas. Velocidade máxima com carga: 1,6 km por hora. Isso é mais lento do que um ser humano caminhando normalmente. E faz todo sentido, porque o que está em cima não pode sofrer nenhuma vibração fora do calculado. O sistema de nivelamento interno mantém a plataforma estável dentro de uma variação de 10 minutos de arco, aproximadamente o diâmetro de uma bola de basquete, durante todo o trajeto. E agora vem o dado que prometi no início. O Crawler Transporter consome 568 litros de diesel por quilômetro percorrido. Um caminhão convencional de longa distância consome em média entre 25 e 35 litros por 100 quilômetros. Ou seja, menos de 0,3 litros por quilômetro. O Crawler consome 568 litros no mesmo percurso. Isso é quase 2.000 vezes mais por quilômetro. O percurso do Crawler Transporter, do galpão de montagem até a plataforma de lançamento, é de apenas 6,4 quilômetros. Esse percurso leva em torno de 5 a 8 horas e consome quase 4.000 litros de diesel. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe na primeira vez que ouve esse dado. O Crawler Transporter não foi projetado para ser eficiente em combustível. Ele foi projetado para ser absolutamente confiável, estável e preciso. Porque o que está em cima dele, um foguete carregado com milhares de litros de hidrogênio líquido e oxigênio, com anos de projeto e bilhões de dólares investidos, não pode simplesmente cair. E em mais de 60 anos de operação, desde o programa Apollo até hoje, os Crawler Transporters nunca falharam em uma única missão. Nenhuma vez. No fim, o que essas 6 máquinas têm em comum é simples. Cada uma delas existe porque alguém chegou em um problema que os equipamentos comuns não conseguiam resolver. E em vez de tentar adaptar o que já existia, a engenharia criou algo completamente novo.
A Bagger 293, porque 240 mil metros cúbicos de terra por dia não dão para remover de outra forma. O Bela Z 75.710, porque 450 toneladas não cabem em nenhum outro caminhão. O Komatsu D575A, porque tem terreno que exige 152 toneladas de força para ceder. O Liebherr LR 13.000, porque tem peças industriais que só 3.000 toneladas de içamento conseguem erguer. A F60, porque tem mineração que exige mais de 500 metros de correia transportadora em movimento constante. E o Crawler Transporter, porque tem foguetes que precisam chegar à plataforma de lançamento sem falhar uma vez sequer em 60 anos. A engenharia humana é capaz de operar em uma escala que a maioria das pessoas nunca vai ver de perto. E o mais fascinante é que isso não é ficção científica. É o presente. É o que existe hoje. Agora eu quero saber uma coisa. Qual dessas máquinas você escolheria para operar por um dia? Comenta aqui. Bagger 293 ou Crawler Transporter? A máquina que remodela montanhas ou a máquina que transporta foguetes na velocidade de uma caminhada? Me fala nos comentários, porque esse debate vai ser interessante. Se esse vídeo te deixou com a cabeça diferente sobre o que a engenharia consegue fazer, compartilha com alguém que você acha que precisava ver isso. E na parte 2, que já estou preparando, entram máquinas que essa lista toda aqui ia parecer pequena perto delas. Uma delas opera no fundo do oceano, a outra perfura a crosta terrestre em escala que nenhuma tuneladora convencional chega perto. Ativa o sino, porque quando sair, você vai querer ver. Até nosso próximo encontro!